Canal Aberto. Oferecimento Marel. Móveis planejados. Rua Engenheiro Mário de Guzmão, 755, Ponta Verde. Fone 3202-6061. Na internet, marel.com.br. Olá, a partir de agora, pela TV Maceió Canal 2, mais um programa Canal Aberto. O nosso entrevistado de hoje é Jurandir Boia. Ele é presidente do Diretório Municipal do PDT em Maceió. Vamos falar de política, vamos falar de saúde, tudo isso aqui no Canal Aberto. É rapidinho, voltamos já. Concerticar, conserto de trancas, retrovisores, cinto de segurança, máquinas de vidros manual e elétrica. Aqui na Concerticar instalamos vidros elétricos, travas elétricas, som ambiente, sensor, câmara de ré, alarme e muito mais. Concerticar, Rua Comendador Calaça, 1231 Poço, em frente ao antigo Hospital Monte Cristo. Fone 3034-2747 e 8882-0516. Concerticar, há 8 anos trabalhando com qualidade. Autoflex Veículos, novos e seminovos, venda, troca, financia e fazemos consignação. Compramos o seu veículo com o melhor preço do mercado e pagamos à vista. Venha conferir. Autoflex Veículos, uma equipe preparada para melhor lhe atender. Avenida João Davino, 803 Mangabeiras. Fone 3235-5525. Autoflex Veículos, há mais de 10 anos no mercado. Vai construir ou reformar? A Serraria Falcão é lugar certo para você fazer economia de verdade. Aqui você encontra madeira serrada e aparelhada, esquadrias, além de material de construção em geral, tijolos, cimentos, estruturas metálicas, portas, janelas e tudo que sua construção precisa. Visite-nos e economize na hora de construir. Serraria Falcão, essa é de lei. Avenida Governador Afrânio Lages, 2A, Jacintinho, próximo à Praça da Macaxeira. Telefones 3320-4514 e 3320-1233. Maceió acaba de ganhar o mais moderno centro de beleza e estética. Vasti Centro de Beleza e Estética. Venha conhecer nosso spa urbano, spa das amigas, banho de imersão ao furô, massagem relaxante com pedras quentes, tratamento para gorduras localizadas, celulite e estrias e muito mais. Aqui você encontra uma equipe preparada para melhor lhe atender. Vasti Centro de Beleza e Estética, Avenida Álvaro Calheiros, 228, Mangabeiras. Fone 3357-9025, 3325-7881. Hiper da Gruta e no Shopping Cidade. Na internet, salãovaste.com. Estilo Fitness, musculação, aulas de ginásticas, atividades aquáticas, pilates, fisioterapia dermatofuncional, treinamento funcional e muito mais. Aqui você encontra uma piscina coberta e aquecida. Estilo Fitness, Unidade de Serraria, Avenida Menino Marcelo, fone 3328-1104. Unidade Monte Verde, no loteamento Monte Verde, fone 3328-3875. Veja nossa cidade crescer, deixa a gente mostrar. Veja só o que dá pra fazer quando se quer mudar. Veja o mais que se faz com você, pode se orgulhar. Veja o mais que pode acontecer quando dá pra sonhar. Veja um novo momento nascer. Veja as ruas, as praças, o mar. Veja mais Maceió pra viver. Seja mais Maceió pra morar. Com trabalho, planejamento e respeito, a Prefeitura de Maceió faz mais pela qualidade de vida de toda a população. Prefeitura de Maceió, trabalhando mais por quem mais precisa. Veja mais Maceió pra viver. Seja mais Maceió pra morar.
Espaço PVC. Aqui você encontra forro PVC pintado, Nogueira e Mogno, divisórias Eucatex, divisória em PVC móveis e fixas, portas em PVC sanfonadas, box para banheiro em PVC sanfonados e muito mais. Espaço PVC, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 400 Serraria. Fone 3338-4295 e 8860-1765. BL Box Vidros e Esquadrias. Há 19 anos fazendo qualidade em vidros e esquadrias, atendendo os nossos construtores e a você, com o nosso padrão de qualidade em fabricação das linhas Alcoa, como linha Inova, Master, Gold e outras. A BL Box Vidros e Esquadrias participou da beleza dos edifícios Elegance e Classic. Apresentamos a mais nova opção do mercado. Box Elegance. BL Box Vidros e Esquadrias. Avenida Juca Sampaio, 156, Ladeirão do Óleo. Fone 3320-1499 e 3320-7108. Na internet blbox.com.br. Maceió Atlantic Suites. Venha saborear nossa gostosa feijoada todos os sábados a partir do meio-dia. Pratos executivos com 3 opções à sua escolha. Maceió Atlantic Suites. 6 salas de convenções com capacidade para 500 pessoas. Maceió Atlantic Suites. Qualidade incomparável. ISO 9001 de tecnologia e conforto. Maceió Atlantic Suites. Aura Otacílio, Jatiuca. Reservas 2121-5656. E na internet maceioatlantic.com.br. Restaurante Eldorado, estamos prontos para lhe servir. Venha ser sócio do nosso Clube do Whisky. Aqui você encontra o melhor café regional da região. Servimos almoço à la carte, self-service e jantar. No Restaurante Eldorado, você faz sua reunião em nosso espaço climatizado com capacidade para 60 pessoas. Restaurante Eldorado, no Estela Mares, próximo ao Harmony Center e no Barro Duro. Fone 3317-0342, 3359-2190. Vai construir ou reformar? A Serraria Falcão é lugar certo para você fazer economia de verdade. Aqui você encontra madeira serrada e aparelhada, esquadrias, além de material de construção em geral, tijolos, cimentos, estruturas metálicas, portas, janelas e tudo que sua construção precisa. Visite-nos e economize na hora de construir. Serraria Falcão, essa é de lei. Avenida Governador Afrânio Lages, 2A, Jacintinho, próximo à Praça da Macaxeira. Telefones 3320-4514 e 3320-1233. Modernidade e qualidade em todas as dimensões. Essa é a marca da Sonograph, que agora está também em Mangabeiras, com o que há de melhor em ultrassom geral e 4D, mamografia digital, densitometria óssea, pilates, fisioterapia e o IPC, laboratório médico, atendimento a convênios e particulares. Sonograph, a melhor imagem em diagnóstico. Farol e Mangabeiras. Canal Aberto. Oferecimento Marel. Móveis planejados. Rua Engenheiro Mário de Guzmão, 755, Ponta Verde. Fone 3202-6061. Na internet marel.com.br. De volta aqui pela TV Maceió Canal 2 com o programa Canal Aberto. Nosso entrevistado de hoje é Jurandir Boia. Doutor Jurandir Boia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado, digo eu, Hélio, e o telespectador do Canal Aberto. Estamos aqui agradecendo esse espaço que nos é concedido para que a gente possa conversar a respeito das coisas, dos fatos, das necessidades, do que é a nossa terra, sobretudo essa capital tão bonita e tão benquista por todos que a conhecem, Maceió. Obrigado. E para iniciar o programa, vamos falar sobre política, né? Me fale sobre os projetos políticos aí do PDT. O PDT em Alagoas é um partido que ainda precisa crescer mais do que ele já tem, mas precisa dar um salto importante. Aqui na capital, nós hoje temos 2 vereadores, né? O Paulo Corinto e a vereadora Amilca, e temos hoje como pré-candidatos, mais de 60 pré-candidatos a vereador. Certamente nós vamos ter oportunidade e muita chance de chegar a 4 ou 5 vereadores eleitos, né?
sobretudo por conta do voto de legenda, porque nós temos um candidato a prefeito que é um grande candidato aqui em Maceió, pelo passado administrativo que o recomenda. Com certeza, ele, sendo candidato, vai ajudar bastante na formação de uma bancada de vereadores do PDT, candidato esse a prefeito, que é o nosso presidente do Diretório Estadual, o engenheiro Ronaldo Lessa. Então, o senhor acha que o engenheiro Ronaldo Lessa tem grandes possibilidades de vencer as eleições desse ano? Nós não só torcemos por isso, mas as pesquisas já indicam, já mostram, né? Apesar de ainda estar alguns meses afastado do pleito eleitoral, mas pelo que o Ronaldo representa na política alagoana e de Maceió, ele tem predicados que podem ser considerados, e o eleitorado tem uma oportunidade de escolhê-lo para mais uma vez dirigir a nossa capital e certamente dar um salto, um avanço na cidade que a gente nasceu, que a gente vive e que espera que seja um dia melhor ainda para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, porque o Ronaldo tem um passado que recomenda a ser um bom prefeito e é um grande eleitor daqui da capital. Portanto, nós fazemos muita fé e confiança de que ele possa não só se eleger, como ajudar essa turma de companheiros, candidatos, pré-candidatos a vereadores, a fazer uma bancada que dê uma grande sustentação e um apoio a ele na Câmara Municipal. E hoje, doutor Jurandir Boia, em nível de Alagoas, quantos filiados tem o PDT? Olha, em Maceió, em torno de 2.000, não é? No estado todo, 3.500 filiados, né? Mas nós temos uma meta de avançar. Hoje que nós estamos montando uma estrutura da Universidade Leonel Brizola, né? Vamos chegar a todo o território alagoano, né? Através de formações, de cursos, de palestras. Até certo ponto, vamos chamar assim, de politização partidária, né? Os nossos companheiros, nossos militantes têm essa sede, esse desejo de ampliar seus conhecimentos. E é importante que a gente possa hoje, na formulação de uma nova política, com novos políticos, né? Diante de um quadro que não é bem quisto pela população, que é a categoria política, nós temos que preparar os nossos companheiros militantes dentro do que é ética na política, com conhecimento de gestão pública, com conhecimento sobre a saúde do nosso estado, da nossa capital, a educação, a segurança. Esses temas todos são motivações e vão, por certo, orientar e balizar os nossos candidatos, os nossos militantes, para que a gente possa dar um salto de qualidade. Não adianta também a gente pensar apenas em ter 10, 20 mil, sei lá, um quantitativo enorme de militantes, sem ter uma consciência política. A consciência política se faz através da educação. A educação, todo mundo sabe que é a base, é o início de todo o processo de desenvolvimento de um país e do seu povo. Nós temos esse desejo e agora que nós estamos no Diretório Municipal de Maceió e o Ronaldo como presidente estadual, nós vamos conquistar, porque nós queremos fazer esse tipo de política. O PDT vai ser forte nesse estado, vai ter militantes que vão dar orgulho à nossa sigla partidária. Então o PDT, na verdade, trabalha qualidade, não quantidade. Se a gente puder ter qualidade e quantidade, vai ser bom. Mas na preparação desse item de qualidade, nós já estamos formulando os cursos, as palestras que são obrigatórias para que os nossos militantes, ao ser militante do PDT, possa ter um embasamento político, cultural, histórico de todo o nosso estado. Agora, o doutor Jurandir Boia foi candidato nas eleições de 2010 e, de repente, vai para São Paulo trabalhar na Fundacentro, órgão do Ministério do Trabalho. Morou em São Paulo, deixou Alagoas. Me fala sobre isso. Eu fui mais uma missão do PDT, né? É uma fundação que os paulistas foi criada lá em São Paulo, os paulistas não deixaram ser levado para Brasília. Ficou em São Paulo, que é a Fundacentro. Quem é da área de medicina do trabalho, a Fundacentro é uma referência não apenas no Brasil, uma referência no mundo, na América Latina particularmente, porque é através dos seus cientistas,
todos que convivem, que trabalham, que labutam diariamente na Fundacentro, na grande maioria tem os títulos de mestres ou doutores em saúde e segurança do trabalho. Um simples operário que trabalha em qualquer construção civil, na edificação de um prédio, que usa aquele capacete, um dia lá para trás, aquilo foi bolado, foi idealizado pelos cientistas da Fundacentro. A formulação de máscara para trabalhar com gases, tudo foi bolado pelos os cientistas da Fundacentro. Porque uma coisa é você conviver com o potencial de risco, de perigo da profissão, mas você precisa da profissão para se sustentar, para sustentar a sua família. E aí, esses mecanismos de ajudar, de segurança no trabalho, todos eles competem à Fundacentro bolar, bem como as normas regulamentadoras da prestação de serviço na segurança do trabalho. A Fundacentro é um órgão que orgulha o Ministério do Trabalho, mas, sobretudo, pelo papel, pelo trabalho que ela desenvolve junto ao trabalhador brasileiro. Ela é uma motivação permanente de orgulho, ela é uma referência nessa área. Quem conhece a Fundacentro sabe que dimensão tem aquele órgão, aquela fundação que trabalha lá em São Paulo, mas tem alguns escritórios. Na nossa época, aproximadamente 3 anos que passamos lá em São Paulo, nós tínhamos a meta de levar, tal qual tem a Superintendência do Trabalho nos 27 estados brasileiros, nós tínhamos um projeto de levar das 13 capitais que existem, alargar e levar para todos as demais capitais, os escritórios regionais da Fundacentro, para que pudesse estar mais junto com a Superintendência do Trabalho e desse mais apoio à Fundacentro, cuja direção nacional é instalada em São Paulo. Então a experiência realmente foi válida. Vale tudo na vida, toda experiência que você vive soma pontos positivos, né? O aprendizado a gente tem nas vitórias, nas derrotas, no nosso dia a dia. A Fundacentro, para mim, foi uma grande escola, sobretudo pela convivência com os seus servidores e pelo papel que ela exerce, né? Pelas discussões que ela promove, pelos cursos que são realizados, sempre visando o trabalhador. É bom que se diga que a Fundacentro trabalha visando o trabalhador, a sua segurança, a sua saúde no trabalho, mas ela é quem mais facilita uma relação tripartite. Olha, estamos mostrando o site aí da Fundacentro, você que está em casa. Certo. Olha, a pessoa matar a saudade aí, o site aí da Fundacentro, né? A Fundacentro trabalha numa relação harmoniosa, numa relação tripartite com o empresariado, como representante do governo, que é a Fundacentro, e o Ministério do Trabalho, e os trabalhadores. Essa conjugação desses 3 fatores só fortaleceram e engrandeceram a Fundacentro. Há um projeto, sempre houve uma ideia de levar a Fundacentro para Brasília, porque é a capital federal onde estão instalados todos os órgãos, mas os paulistanos gostam e querem tanto da Fundacentro que ficou difícil, depois de 40 anos de sua existência, levá-la para a capital federal. Mas, independente desse aspecto, a Fundacentro ela tem tido esse trabalho altamente meritório, visando a saúde e segurança no trabalho. Agora, doutor Jurandir, uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. O senhor, um médico famoso, otorrinolaringologista, todos os alagoanos, maçoenses, conheciam e conhecem pelo trabalho. Eu lhe pergunto, qual foi o momento decisivo para o doutor Jurandir entrar na política? Veja bem, eu, quando entrei na universidade, já há bastante tempo, eu vinha também de uma formação no Colégio Estadual de Alagoas, que funcionava onde hoje é a Secretaria da Educação do Estado. E já naquele momento, naquela efervescência, eu recordo, época do governo João Goulart, a gente como estudante que despertava para a consciência, e sobretudo pela idade que queria mudar o mundo, todos nós gostaríamos de ver um mundo mais justo, socialmente falando, a gente adentrou a universidade e foi aprofundando, né? Na universidade, discutir reforma universitária, maior participação do estudante nas congregações, nos conselhos universitários, briga por restaurantes universitários, por residência universitária, a maior participação do estudante na formação política para que a gente pudesse exercer com cidadania, a nossa cidadania com dignidade na escolha dos nossos representantes. Tudo isso ainda quando os cabelos eram pretos, né, em plena efervescência do momento que vivia o Brasil, e, sobretudo, o espírito indômito, né, da juventude, de querer transformar para avançar.
Isso me fez nunca abandonar a posição. Olha aí, e o posicionamento mostrando naquela época, político, né, que o senhor está falando aí, né? E aí nós vivemos ainda naquela oportunidade, a queda do governo João Goulart, quando nós participamos da direção da União Nacional dos Estudantes, né? Naquele momento fica irreversível, você não pode mais mudar o seu comportamento e os seus pontos de vista. Você vai evoluindo, você vai se corrigindo, você vai aparando alguma aresta, mas na realidade o conteúdo, o que você tem lá basicamente formado na juventude, você só tem que aprimorar. E os pacientes, os clientes, naquele momento que o senhor abandonou a medicina, como é que ficaram? Eu acho que melhor do que eu, eles é quem pode falar, dizer alguma coisa disso, né? Pessoalmente, eu sinto muita saudade da minha época de medicina. Eu era muito dedicado ao meu consultório, ao centro cirúrgico onde eu operava os meus clientes. Eu tive sempre uma convivência muito saudável com os meus clientes. Isso me dá saudade quando eu me afastei por força de 35 anos de atividade. Eu não posso deixar de esquecer uma convivência que foi muito boa, né? E eu, graças a Deus, tenho uma filha que, a minha mais velha, que seguiu os passos do pai, não é? E está dando continuidade àquele projeto que um dia, quando eu era ainda garoto, pensei em fazer medicina, porque medicina é uma coisa interessante, né? Eu pensava na oportunidade. A medicina está presente em dois grandes e importantes momentos da vida da pessoa humana. No nascimento, né? Quando você nasce, tem sempre assistência médica, e na morte, o médico também está sempre presente. E eu achava isso muito interessante, né? E já na época que eu estudava no colégio, eu pensava em vestibular de medicina, porque achava uma carreira como é realmente importante. Todas as carreiras são importantes, né? Todos na sua área competem em fazer o bem para a humanidade, né? Para o seu povo, para o seu estado, para o seu país. Mas a medicina foi o que mais me encantou pelo que ela pode e que ela representa na transformação de uma pessoa que, ao curar, ao amenizar o sofrimento e sem a saúde a gente não pode produzir nada, né? E o médico tem essa contribuição que é uma dádiva divina, que ele possa ajudar a pessoa a ir para frente, né? A prosseguir na jornada, no caminho, evoluir, na sua vida, né? Terrestre, né? Pegando esse gancho aí, doutor Jurandir, eu queria que o senhor informasse aí para o telespectador do Canal Aberto, como médico, qual foi o momento que mais lhe marcou na sua vida? Lembra? Recorda? Como médico? Bom, tem alguns momentos interessantes, né? Mas eu acho que eu me recordo bem quando eu tinha voltado da minha residência médica feita no Hospital Servidor do Estado, no Rio de Janeiro, e naquela oportunidade, eu ainda médico jovem, me apareceu uma senhora com alguns problemas de saúde e que alguns colegas antes, e por justa razão, haviam a temeridade de operá-la, né? E eu, quando vim com todo afã de fazer medicina, de ajudar, e tinha me preparado lá nessa residência, no Hospital Servidor, eu fiz a cirurgia dessa senhora, né, que ela precisava realmente, apesar de ter complicações de diabetes, hipertensa, naquela época, porque hoje é mais fácil você falar sobre um caso assim. Mas naquele momento aquilo me deu uma gratificação, me deu um entusiasmo muito grande. Eu que estava com pouco tempo trabalhando aqui em Maceió, 1 ano e pouco, mas aquilo foi um trabalho que me engrandeceu e que me fortaleceu para continuar o resto da minha vida no trabalho que eu escolhi dessa profissão. Agora vamos voltar lá atrás, um flashback da vida do Vale dizer que a cirurgia, né, foi bem sucedida e que a Deu mulher, até hoje, ela agradece. Me fale sobre o seu tempo de estudante na Uni. A Uni é isso, eu vivi um tempo conturbado, né? O João Goulart era o presidente, né, eleito democraticamente pelo povo, apesar de haver um impedimento quando houve a renúncia de Jânio Quadros. Havia um pensamento político conservador que não admitia que o Jango assumisse a presidência. Foi criado o regime parlamentarista para que ele pudesse assumir, e depois terminou sendo feito, elevado ele à presidência da República. E o Jango tinha uma coisa interessante, muita gente critica, eu acho que ele caiu, foi deposto pelas qualidades que ele representava. O João Goulart, já se falava naquela oportunidade sobre a reforma de base, que era a estrutura que época, hoje se pensa, e que muita coisa ainda não foi feita, mas se falava desde aquela oportunidade. Reforma agrária,
né? Essa forma de evoluir da sociedade para a justiça social, para a inclusão social, tudo isso se falava naquela época. E nós, como éramos da diretoria da União Nacional de Estudantes, apesar de ser independente em relação ao governo federal, o que nós entendíamos como jovens estudantes que era certo, a gente participava das campanhas, e o que achava que não participava. Mas dentro da União Nacional de Estudantes havia sempre uma conscientização, um trabalho desse tipo, para que o jovem evoluísse, não ficasse alienado só pensando em coisas que não levaria a transformar a nossa sociedade. Então, a União Nacional de Estudantes tinha Centro Popular de Cultura, tinha Univolante pelos estados, levando sempre as mensagens mais evoluídas. E naquela época os estudantes iam para a rua, mais brilhantes, dos estudantes, então, reivindicando alguma coisa, né, doutor? Sempre na reivindicação de melhoria da sociedade, né? Não há nenhum gesto daquela oportunidade da União Nacional de Estudantes, nenhum gesto que pudesse ser caracterizado como um gesto mesquinho, como um gesto pequeno, isolado. Era sempre um gesto, e aí envolvia problemas que, com certeza, têm pensamentos diferentes, né? Quando se deflagrava greve por uma reforma universitária, que as faculdades tivessem um currículo escolar mais compatível com a nossa realidade e não um projeto sonhador, era o papel da UNE em fazer esse trabalho de conscientização política, e que foi feito, que me deixou muito contente naquela oportunidade, e que hoje me dá uma grata lembrança quando nós participávamos nos idos ainda de 60, com a sede lá no Rio de Janeiro, e naquela oportunidade eu não tinha esse cabelo branco, era tesoureiro da UNE, e o presidente era o Zé Serra, que também não era careca, né? Porque tudo no ardor da idade, com 20 anos de idade, 19, né? A gente só tem boas lembranças pelo que se dedicou a fazer, pelo que contribuímos a fazer na União Nacional de Estudantes, dentro do que cabia a ela como órgão representativo dos estudantes brasileiros universitários, dentro da universidade, o que ela cabia fazer. E isso eu acho que nós fizemos. Vamos mostrar o Zé Serra aí na UNE, né? Naquela época, né? Ele era o presidente, exatamente. Foi o único que, com a queda do João Goulart deposto, como ele era o presidente, era o mais conhecido, foi o único que foi para o exílio, foi para Bolívia, fez um trampolim para o Chile e levou azar, porque no Chile depois ele vivenciou a queda do Salvador Allende, aí terminou indo para os Estados Unidos e voltou só com anistia na redemocratização do Brasil, que ele votou. Mas foram tempos bons, né? Apesar de alguns amargos em determinados momentos, com derrotas políticas, né, daquele momento, e sobretudo quando passou a vigência do regime militar, houve consequências, né, de muitos que sofreram torturas nas prisões, outros chegaram a doar a sua coisa mais importante, que é a vida, né, sempre com o ideal, a vontade de ajudar e a servir a nação brasileira. Quando houve aquelas mortes no Rio de Janeiro dos estudantes, o senhor presenciou aquele fato, foi traumático, foi dramático, doutor João? Olha, na realidade, quando houve a queda do Jango, eu ainda passei 2 anos no Rio, mas no momento em que houve o chamado golpe dentro do golpe, a radicalização da linha dura, eu já estava de regresso a Maceió. Eu tinha voltado a Maceió para concluir o meu curso na universidade, nos idos de 68, eu já estava aqui por Maceió. Na época da maior truculência, das maiores perseguições políticas, eu já vivia aqui em Maceió, e não